E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aqui sobre política, né? A gente vai dar uma continuidade nas questões que nós começamos a abordar. E no nosso último vídeo, nós falamos a respeito da formação do Estado moderno e a formação da democracia moderna. Então, nós vimos que o Estado ele se configurou enquanto território, ele teve suas atividades administrativas tornadas mais complexas. Então o Estado Nacional ele foi um amadurecimento, um aperfeiçoamento do Estado absolutista, né? Então a gente tem um Estado Nacional moderno como um modelo extremamente complexo. A gente vai falar um pouquinho da organização político-territorial desse Estado moderno. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai ver, ó, tá aqui, Estado Nacional. Esse Estado Nacional moderno, a gente tem que pensar ele a partir desses elementos aqui. A questão do território. Então ele tem uma fronteira delimitada, uma fronteira definida. A questão de um governo soberano, ou seja, a administração desse Estado, dos assuntos referentes ao Estado, tem que ter uma soberania, ou seja, uma autonomia administrativa dentro desse Estado, ou seja, se tiver influência externa, ele perde essa soberania e descaracteriza o Estado da forma como nós conhecemos. E o outro é a população, né? Quando você tem fronteiras definidas, dentro dela você tem uma população, um povo dentro do Estado. E essa questão populacional ela é um pouco mais complexa quando a gente trata de questões demográficas. Tem uma pequena diferença entre população e nação. A questão da nação ela tem uma conotação um tanto quanto cultural, enquanto a população é uma questão mais demográfica, mais de números, beleza? Então a gente vai falar desse Estado Nacional complexo, o Estado Nacional a partir do século XVIII, século XIX até o século XX, século XXI, que é essa mesma complexidade organizativa, beleza? Então a gente vai falar do Estado e a gente vai falar do governo, certo? Então a gente vai falar de como o Estado é organizado, mas também a gente vai falar disso aqui, como que esse Estado ele é administrado. Então a gente tem que observar esses elementos, a questão territorial e a questão administrativa. Para isso a gente vai utilizar alguns conceitos e alguns termos. Segura aí. Tá aqui, ó, voltamos. Primeiro, nós vamos falar de formas. Formas são estruturas, ou seja, como que ele é desenhado. Então a gente vai falar do desenho do Estado, a gente vai falar do desenho do governo, a gente vai falar de sistema, ou seja, como que essa estrutura ela é organizada. Então nós vamos falar de forma, estrutura, desenho, e vamos falar de sistema. Sistema é como, né, dentro dessa estrutura, dentro dessa forma, é organizado o governo, é organizado a administração dessa estrutura territorial. A gente vai falar de regime também, a gente vai falar de forma, sistema e regime. Então o regime trata do funcionamento. O sistema é como ele é organizado, como que esse sistema ele funciona. Aí é o regime que vai definir. Mas isso aí vai ser melhor explicado quando a gente tratar de Estado e governo. Lembrando que Estado, nós estamos falando de território, basicamente, e governo da administração dentro desse território. Bora lá. Primeira questão que nós vamos falar, formas de Estado. O que são formas de Estado? Nós falamos que forma é a estrutura, né? É o desenho do Estado. Então, como que o Estado ele é desenhado? Aqui está falando a organização do território. Então, quando o Estado ele se tornou um Estado centralizado no absolutismo, e aí no Estado territorial, esse território ele continuou centralizado, ele passou a ter duas formas básicas de organização territorial. Quais são essas duas formas básicas? Estão aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, formas de Estado, o Estado unitário e o Estado federal. O que seria o Estado unitário? Vamos explicar cada um deles. O Estado unitário, ele se refere a um desenho territorial, ou seja, um desenho fronteiriço de território, e a administração ela é centralizada no governo unitário. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do Estado unitário, a França. A França ela é um Estado unitário, ou seja, a gestão do território ela se concentra, ela é dissipada de um único ponto, de um único centro de poder. Então, o Estado, ele territorialmente, ele é uno, ele é um território só, diferente da federação. Vamos tentar entender no contraste. A federação,
ela já é um Estado subdividido em unidades da federação. Exemplo é o Brasil. O Brasil é um Estado federal. O que significa que ele é um Estado federal? Significa que ele é um território total, né, do país, né, o desenho do território do Brasil, e nessa história é subdividido em unidades territoriais, são chamados de estados. Em outros países são chamados de províncias, tem países que são chamados de cantões, né, então são subdivisões territoriais. E no federalismo tem uma característica importante, é a gente entender que essas unidades territoriais elas têm uma relativa autonomia. Por exemplo, essas questões que estão vivendo agora do coronavírus foi para o Supremo Tribunal Federal, né, uma discussão de que se o governo federal poderia intervir nas decisões de isolamento social dos estados da federação e dos municípios. O que o Supremo decidiu? Decidiu que o governo federal ele não pode intervir nas decisões dos estados da federação, que eles têm uma relativa autonomia em relação à União, que é o poder central. Então o Estado Federal ele tem essa característica da subdivisão das unidades do território, e essa subdivisão elas têm uma relativa autonomia. Esses estados da federação, eles podem ser, o poder pode ser centrífugo ou ele pode ser centrípeto. Centrífugo é quando o poder a União ela dá poder aos estados da federação, ou ela pode ser centrípeta, quando os estados da federação dão poder à União. Um exemplo são os Estados Unidos da América, já falo estados, né? Já tem essa os Estados Unidos é o exemplo clássico do mundo de federação. Então, nos Estados Unidos, os estados da federação, isso é uma característica histórica, eles dão poder à União, ou seja, ao governo central. No Brasil é diferente. Como Portugal tradicionalmente é um estado muito centralizado, então o Brasil herdou essa característica, então o Estado central do Brasil, Brasília, que dá poder aos estados da federação. Então a nossa Constituição diz isso. Por isso que o Pacto Federativo hoje é muito injusto para os estados e municípios. Por quê? Porque o governo federal que concentra a maioria dos impostos, concentra a maioria do orçamento e concentra o poder político também. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho dos outros elementos aí do Estado do governo. Valeu, galera!